Olá, eu me chamo Luísa e hoje eu e minha colega Ellen vamos falar um pouco sobre o projeto Mulheres Negras na Biblioteca a partir de uma leitura Foucaultiana de uma prática de resistência. Bom, primeiramente precisamos falar sobre a leitura. A leitura é uma prática que está imersa em nossas vidas desde o início, como por exemplo, quando as crianças estão descobrindo as palavras, quando os jovens estão descobrindo os prazeres que as leituras podem proporcionar em nossas vidas, quando os adultos estão tentando manter tal prática como hábito para adquirirem mais conhecimento, ou até mesmo quando os idosos utilizam da leitura como forma de entretenimento. Pensando a partir desse ponto, uma das concepções mais correntes na sociedade é que a leitura é um processo de aquisição de informações transmitidas por um texto produzido por um autor para o leitor, permitindo aos indivíduos acesso a informações e conhecimentos. Assim, quando o leitor se dirige ao texto, há uma interação entre o autor, o sujeito leitor e o objeto a ser lido. Logo, todos estão submetidos ao universo da leitura. Mas quantas pessoas já questionaram de fato o que é e quais as relações de saber e poder que atravessam a leitura e como elas podem contribuir para constituir os sujeitos? A prática de leitura vem da experiência existencial. Pensamos em uma leitura que vai além do espaço escolar. E isso é importante porque ela amplia e transforma a percepção das coisas que estão ao nosso redor. Além disso, a realização de leituras possibilita a produção de novos saberes e ampliação de novos horizontes, o que leva a uma educação criativa e libertadora, no sentido de possibilitar que o sujeito se constitua. Por isso, a prática de leitura leva o sujeito a criticar, refletir, agir e se constituir um ser dinâmico a envolver todas as esferas sociais. A leitura é de fundamental importância na vida do ser humano. Quando o hábito de ler é estimulado desde a infância, a imaginação das crianças é explorada e, à medida que vão crescendo, as mesmas conseguem visualizar com mais facilidade os discursos que são produzidos nas leituras. Pensar nas práticas de leitura vai muito além de pensar na decodificação de palavras. É pensar nos modos de circulação de discursos que estão por trás das entrelinhas e que formulam um caráter discursivo. A partir desse ponto de vista, devemos refletir sobre a leitura de acordo com a visão arqueológica de Michel Foucault, para quem, no seu lugar de leitor, analisa a leitura a partir de estudos que vão muito além da escrita e se constroem através de uma leitura das relações de saber e poder. Nesse viés, é de fundamental importância relacionar a leitura de uma perspectiva Foucaultiana com as práticas de resistência. Hoje, nós escolhemos o projeto Mulheres Negras na Biblioteca para evidenciar nossa leitura arqueológica dentro de uma prática de resistência e empoderamento de autoras e leitoras negras. Você já se perguntou qual a cor e qual o gênero da sua estante? Existem dados que comprovam que a maioria dos indivíduos leitores consomem livros de autoria majoritariamente masculina e branca. Isso porque as mulheres nunca tiveram o devido reconhecimento em âmbitos intelectuais. Até meados dos anos de 1800, as mulheres sequer poderiam ter o direito ao estudo, já que as suas tarefas eram direcionadas ao cuidado do lar e da família. Isso porque, desde o princípio, a sociedade foi estruturada através do patriarcado. Já era muito difícil que uma mulher se destacasse desde aquela época, principalmente se ela fosse negra. Uma sociedade machista e racista jamais aceitaria uma mulher negra como destaque intelectual. E por isso, muitas escritoras, leitoras e estudiosas negras eram ofuscadas. Diversas mulheres construíram e publicaram excelentes obras ao longo de suas vidas, como a romancista Maria Firmina dos Reis com a sua obra Úrsula. Contudo, numa visão social, essas mulheres nunca foram consideradas suficientes para se sobressair em relação aos homens. Por isso, é muito comum que vejamos em livrarias e bibliotecas, principalmente as de domínio público, livros em destaques que foram escritos majoritariamente por homens. E quando encontramos algum que seja de autoria feminina, geralmente esse livro foi escrito por uma mulher branca.
Além disso, por muitos anos, as mulheres negras foram impossibilitadas de adquirir conhecimento e, consequentemente, também foram impedidas de se tornarem um público leitor. Bom, diante de tudo o que foi exposto, o projeto Mulheres Negras na Biblioteca luta pela inserção de autoras negras no meio intelectual, principalmente de domínio público, onde as pessoas possuem mais acesso à leitura. E principalmente para que o público leitor, formado por mulheres negras, possam ler livros de autoria feminina e negra, as quais possam representá-las, já que representatividade importa e muito, principalmente porque há muito tempo os livros eles traziam a figura da mulher negra apenas como personagem secundária ou personagem escravizada. Além disso, as fundadoras do projeto evidenciam o perigo de uma leitura única, porque quando a gente só conhece um tipo de autor, e se for majoritariamente autores homens e principalmente brancos, a gente vai conhecer apenas uma realidade moldada por eles. Lembrando que por trás de cada leitura existe um discurso. Então, se a gente só conhece um tipo de leitura, nós só vamos conhecer um tipo de discurso. Por isso é tão importante que possamos ler, principalmente mulheres negras, para que conheçamos os discursos distintos e, a partir daí, possamos moldar a nossa própria realidade. São projetos como Mulheres Negras na Biblioteca que visam a construção da identidade da mulher negra e de como a sua presença no âmbito da leitura contribui para o seu crescimento em diversos espaços da sociedade. Esse projeto é uma iniciativa feita por mulheres negras e visa mostrar o quão importante é dar visibilidade à leitura de autoras negras e à formação de um público leitor que seja majoritariamente feminino e negro. Além disso, acreditam que através das suas campanhas nas redes sociais, cada vez mais estão alcançando pessoas que apoiem e contribuem na luta pela igualdade e pelo respeito.